Yeshua é o primogênito entre muitos irmãos. Meu pai, como entender que Cristo é o primogênito de uma geração santa? Você sempre escutou que Jesus é o unigênito Filho de Deus. De fato, ele é o unigênito Filho de Deus, mas ele é primogênito de muitos irmãos. Nós vamos ver essa mensagem, quero que você fique até o final, porque Deus tem algo especial para a sua vida através dessa palavra. Vamos ver em Romanos capítulo 8, 29. Romanos 8, 29 está essa afirmação de que ele é o primogênito entre muitos irmãos. De fato, o que é ser um primogênito? Primogênito é o primeiro filho gerado, literalmente. Primeiro filho gerado. E de fato, Jesus foi o primeiro filho de Maria. Nós vemos isso em Lucas 2:7. Lucas 2:7, é isso mesmo? Lucas 2:7. Você vai ver que foi o primeiro filho de Maria, ou seja, Maria teve mais filhos. Está lá em Lucas 2:7. Humanamente, Jesus foi o primeiro filho de Maria. Porém, também ele foi o primogênito de uma geração santa, de uma geração espiritual. Que geração é essa? Como falei, o primogênito era o primeiro filho, é aquele que recebia uma bênção especial por ser o primeiro, e ele recebia o legado da bênção patriarcal que vinha do seu avô, do seu pai, e continuaria nos seus filhos, na sua descendência. Só que a palavra primogênito em hebraico não é somente ser o primeiro filho, é uma palavra mais profunda. A palavra é Bechor, vou anotar aqui Bechor. Bet, Kaf, ou Raf, e Resh, com pontuação para O. Vou transliterar. Bechor. Se lê Bechor, é com a letra K e a letra H. Bechor. Bechor. Isso é primogênito, só que não é Bechor não significa o primeiro gerado, como em português. Bechor é uma palavra que traz primazia, que está dizendo alguém que se destaca, alguém abençoado que vai ter um destaque. Lógico, era para o primeiro filho, mas você sabia que muitos primeiros filhos perderam a primogenitura e foi passada para outro filho que se destacou, aprovado por Deus, e muitos filhos receberam ataques do inimigo para perder essa primogenitura. De fato, eu declaro, é um pensamento pessoal, há um ataque específico para primogênito. Se você tem um filho primogênito e está enfrentando uma luta, você precisa entrar numa oração clara, específica, numa guerra diante do Senhor, porque os seus filhos podem estar sob ataque do inimigo. Escreva isso aí embaixo se você está precisando de oração e de clamor por um primogênito. Pode haver alguém aí entendendo essa palavra. Mas olha, Bechor é algo mais profundo. Olha, vamos traduzir isso aqui na gematria. Bet é casa. Essa letra aqui, Beit, vou colocar aqui, ó, casa. O Kaf, aqui no caso é Raf, porque não tem pontuação aqui no meio. Raf é palma das mãos, palma das mãos, das mãos. E Resh é cabeça. Cabeça pode ser também liderança, líder. Então, se nós juntamos isto aqui, ó, se nós juntamos, Bechor, é como se fosse essa frase aqui, a liderança da casa nas palmas das mãos. Liderança da casa nas palmas das mãos. Olha que mistério precioso. Então, era uma bênção sobrenatural que vinha num filho que traria prosperidade e um legado que continuaria para as demais gerações. Quem seria esse filho? Em primeiro lugar, não somente o primeiro, lógico, começava com o primeiro que rompia a madre, mas se ele não estivesse na altura e fosse reprovado por Deus, passava para outro filho. Nós vemos vários exemplos nisso nas Sagradas Escrituras. Agora, nós estamos vendo aqui que Jesus é o primogênito, Yeshua é o primogênito. Já vou entrar nesse mistério. A palavra Bechor também gera uma palavra que é Bikurim, que é a mesma raiz. Vou anotar aqui, Bikurim. Bet, Vav, Resh, Bikurim, mesmo sofrido. Bikurim, vou anotar aqui, ó.
Bikurim. Essa palavra é primícias, que também surge dessa raiz Bet, Rav, Resh. A mesma raiz, primícias. Você lembra que Deus exigiu o primeiro da terra? Você vai ver que até os animais, lá em Deuteronômio diz os primogênitos, as primícias dos animais, em Deuteronômio 15, 19. Deuteronômio 15, 19. Você vai ver que os primogênitos, as primícias até dos animais, todos são meus. Os primogênitos que rompem a madre são meus. Os primeiros frutos, as primícias são minhas, eram trazidas diante do sacerdote que representava a ligação com Deus aqui na terra. Então, isso era exigido para que o povo trouxesse essa primícia e reconhecendo que Deus era quem tinha primazia e que Deus os estava abençoando. Todas as colheitas de Israel eram obrigadas a trazer primícias. Lembra de Shavuot? Vou anotar aqui, Shavuot. Shavuot. O que significa Shavuot? Significa literalmente semana, que eles escolhiam, e em Pentecostes, que é traduzido como Pentecostes. Por que Pentecostes? Porque no dia número 50, 7 vezes 7, 49, 7 semanas, aí no dia 50 todo mundo subia para entregar as primícias e louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor tinha dado. Eles davam essa primazia para Deus e Deus os destacava e os abençoava. Então há um mistério precioso nessa palavra Bechor. Não é somente o primeiro filho, mas era uma bênção sobrenatural, reconhecendo que Deus era o doador de todas as coisas e que Deus estava em primeiro lugar. E essa bênção passava, logicamente, para as gerações. Como eu já disse, eu creio que há um ataque específico para o inimigo roubar as primícias, os primogênitos. Os primogênitos recebem esse ataque. Isso aconteceu também no passado, para que o povo se perca e perca a ligação de ter a primazia, de ter a bênção sobrenatural do Eterno. Nós vamos ver muitos primogênitos que perderam a primogenitura e passou para outro filho. Não bastava somente ser o primeiro filho. Esse era o requisito principal, ser o primeiro filho, mas se ele não estava de acordo, não estava aprovado por Deus, ou se comportava de uma forma ilícita, ilegal, pecaminosa, ele era desprezado, tirado, e outro filho assumia essa bênção. Vamos começar com o próprio Adão gerou a Caim e Abel. O primeiro filho se tornou um assassino. Caim matou o segundo gênero, que seria Abel. Olha que maldição. Ficou uma marca em Caim. Já logo de cara, Satanás vem e coloca a Caim e tenta Caim, o leva ao ponto de tirar a vida do próprio irmão. O primeiro assassinato, o primeiro assassínio, quem foi? Um primogênito matando o seu irmão. Aí vai passando uma sequência, mas vou me referir principalmente à geração de Abraão. Com Abraão, vou anotar aqui, Abraão, o primeiro filho de Abraão, quem é? É Ismael. Olha aqui, vou anotar, Ismael, versus, vou colocar aqui em vermelho, Isaac. Olha só, quando você vai encontrar Ismael, talvez ele podia ser o primeiro filho e receber todas as bênçãos, mas Deus não aprovou o nascimento de Ismael, porque foi segundo a carne, nasceu de uma serva Agar, foi a Sara que mandou aí essa maracutaia, e surge um filho, é o primeiro filho, mas Deus está falando, não foi aprovado. Você vai ver Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21, 22, é isso mesmo, a partir do 22 em diante, você vai ver que em Gálatas, o rabino Paulo, ele é claro ao falar que o Ismael não podia ser aprovado porque foi gerado segundo a carne da escrava e foi lançado fora. Há uma alegoria muito profunda nessa passagem. Meu Deus do céu, Paulo sabia do que estava falando. Então, Isaac era o espiritual. Então, Deus não aprovou a primogenitura e ela passa para Isaac. Na verdade, sempre foi de Isaac, tá bom? Só que Isaac tem dois filhos. Olha como continua essa sequência dos primogênitos serem atacados, eles errarem e outro filho assumir essa bênção. Isaac gerou a Esaú e Jacó. Vamos lá. Esaú
Esaú versus, vou colocar em vermelho aqui, usar a promessa, tá bom? Jacó. O que aconteceu com esses dois? A mesma coisa. Esaú estava com fome, era carnudo, era carnal. Ele tá com fome e pede as lentilhas de Jacó. Jacó aproveita o momento e vende. Ele diz: para que me serve? Estou com fome. E entregou a bênção. E chorou amargamente por isso, sofreu um preço muito grande. Então, de Esaú passa para Jacó, a bênção da primogenitura. Mais uma vez, um primogênito, literalmente, o primeiro filho, não recebe a bênção, mas passa para o irmão. Você pode ver isso em Gênesis 25, 31. Vou anotar aqui. Gênesis 25, 31 em diante. Você vai ver essa passagem muito triste, que simboliza muita coisa. Aí vem Jacó, que gera muitos filhos. São os 12 filhos de Jacó. Quem é o primeiro de Jacó? Rúben. Rúben. Vezes quem? O Rúben pecou. Se deitou com uma serva de Jacó. Isso não foi aprovado. Bila esteve com ele no leito. E o próprio Jacó, quando está morrendo, em Gênesis 49, o Jacó está cego, mas ele diz: Rúben, você maculou minha cama e a bênção não está contigo. Vem uma bronca sobre Rúben, ele perde. Gênesis 49, 4. Gênesis 49, 4. Ele é reprovado por Jacó e ele cometeu esse incesto em Gênesis 35, 22. Gênesis 25 ou 35? 35, 22. Se tiver uma passagem, por favor, me ajuda nos comentários, me corrija. Eu preciso da sua ajuda. Temos essa passagem que ele pecou aqui, ó. Tudo isso é Rúben. Rúben, ele peca, não é aprovado. E para quem vai a bênção? Para o primogênito da amada, a única oficial que Jacó amava era Raquel. E Raquel tem um primogênito que é José. Para ele vai a bênção. Temos também o próprio Benjamim, mas a bênção vai para José. Muito lindo, muito maravilhoso. E José recebe a bênção da primogenitura. Ele sofre lá no Egito, sofre tudo, é destacado, ele tem já a primazia, é um ramo frutífero. Meu Deus! Tá claro, Deus já tinha um plano sobre José e agora ele está com a bênção da primogenitura. Leia primeiro o livro das Crônicas 5, 1 e 2. Primeiro, Crônicas 5, 1 e 2. Você vai ver claramente isso. Eu vou ler essa passagem, preciso ler essa passagem, onde oficialmente aí está declarado de que o próprio Rúben não teve mais a bênção de Deus. Era primeiro filho, mas ele pecou, foi desaprovado. Olha o que diz aqui. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura para os filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Meu Pai da glória, olha só quanto ataque do inimigo sobre os primogênitos. Então, mais um primogênito que a bênção passa para outro irmão, para José, certo? Então, temos uma sequência de bênção, desse Behor, dessa bênção que vai passando de geração, que os primogênitos não apreciam, não têm condições no seu caráter, são desaprovados por Deus, e essa bênção passa para outro irmão. José tem dois filhos, Manassés e Efraim, os quais gerou lá no Egito. Manassés e Efraim. Qual o mais velho? Manassés. Versus, vou colocar aqui o da promessa, Efraim. Por que Efraim? Efraim. Menashe em hebraico. Menashe significa esquecer. Sabe quando alguém deleta algo de ruim que lhe aconteceu? O próprio José estava no Egito, já havia perdoado os seus irmãos, sem se encontrar com eles ainda. Ele perdoa seus irmãos. E nasceu filho, ele se alegrou e disse: Deus me fez esquecer. Esse menino é símbolo do perdão. Acabou, terminou.
Olha que coisa linda. José é um exemplo glorioso, ele tipifica o próprio Cristo. E depois vem Efraim, que significa frutificador. Frutificador. Só que, olha só, a bênção seria para Manassés, oficialmente. E José, você vai ver isso no capítulo 48, em Gênesis 48. Vai lá, Gênesis 48, a partir do versículo 17. 17 em diante, você vai ver que o José traz os seus 2 filhos, não eram criancinhas, já eram mancebos, e os traz diante de Jacó de Israel para que o seu pai os abençoasse. Mas Jacó assume eles como filhos. O velhinho estava cego, mas sabia do que estava acontecendo. Meu irmão, Jacó era um homem de revelação, Israel. Olha o que diz aqui no capítulo 48. Ele assume a Manassés e a Efraim como filhos. Diz, José, agora se vira para ter filho, porque esses dois vão ser meus filhos. E de fato você vai ver ele como tribos, como se fossem filhos de Jacó. Você vai ver a tribo de Manassés, a tribo de Efraim. Né? Na distribuição da terra, você vai ver os 2 filhos de José assumindo como se fossem filhos de Jacó. Eles tomam posse da terra. Então você vai ver a distribuição lá de Manassés e de Efraim. No lugar de quem? De Levi. E Levi não recebeu, porque os levitas não receberam herança na terra, e o próprio José. Então se tira José, você nunca vai ver na distribuição da terra, naqueles mapas lindos que você vê ali, na distribuição da terra, você não vai ver José, mas vai ver os seus 2 filhos. E nem Levi, porque Levi não herdou pedaço de terra, porque eram sacerdotes. Então, temos aí as 12 partes da distribuição da terra. Então, nós precisamos entender que eles foram assumidos por uma revelação. Olha o que diz aqui no versículo 5 do capítulo 48. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são agora meus. Efraim e Manassés serão meus. O engraçado é que ele nem abençoou, mas não abençoou ainda. Meu Deus, calma. Não abençoou ainda e já diz Efraim e Manassés. Mas como Efraim se é o filho menor? Mas o Jacó já tem um mistério ali, já está. Ele diz, Efraim será meu e Manassés também. São meus como Rúben e Simeão. Então há uma substituição aí. Agora o manto começa quando José traz. Ele estava cego, no versículo diz, e os olhos de Israel já se tinham escurecido da sua velhice, mas ele estava com a revelação. Quem lê as promessas e as bênçãos para os filhos, no capítulo 49, você vai falar, esse velhinho está enxergando tudo, porque ele fala até de Jesus, fala até de Siló. E nós vemos ali uma revelação gloriosa. E aí o José está trazendo os 2 filhos e coloca na mão direita de Jacó, estão ali nos joelhos diante de Jacó. O velho se levanta, lá fica sentado e coloca o Manassés, o mais velho, na mão direita para receber a bênção principal como primogênito. E o segundo gênito, que seria Efraim, na mão esquerda. E o velho percebe que José o propicia para que os abençoe, mas o velho faz o seguinte, ele cruza as mãos, e com a mão direita ele abençoa, com a bênção principal da direita, abençoa o menor, a Efraim. E uma bênção também para Manassés. O velhinho está ligado no manto e ele começa a abençoar como primogênito ao segundo gênito, a Efraim. E os abençoa e declara a bênção. E o José não gosta disso. Lá no versículo 17, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele fica doido e fala assim, peraí pai, isso não está certo, você está enganado. E Jacó fala assim, eu estou ligado, meu irmão, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque de Efraim vai surgir a promessa da multiplicação. Meu Deus, isso é algo terrível, é algo maravilhoso. A bênção do irmão mais velho passa para o irmão menor. Esse é o grande tema. O que está escrito em Romanos 8:29, dizendo que Cristo é o primogênito, ele é o que nos dá a alegria de nós, irmãos menores, sermos abençoados por ele através da sua primogenitura. O que está acontecendo isso aqui na verdade? Em primeiro lugar, nós sabemos que Efraim vai gerar a casa de Israel, há 2 casas de Israel, a casa de Israel que é o reinado do norte,
e através do reinado do norte vão ser abençoados os gentios, porque a promessa para Abraão é abençoar todas as famílias da terra, todos os povos. Agora, de Judá se levanta, logicamente, o reinado do sul, e ali temos duas casas, a casa de Efraim e a casa de Judá. Esse é outro tema, mas você vai ver o como essa promessa se cumpre através de Yeshua, que toda vez ele vai trazer essa revelação santa, alcançando as nações da terra. Isso já começa com a mulher samaritana. Jesus fazia questão de passar por Samaria. Você sabe que Samaria era o reinado do norte. E a samaritana diz, você sendo judeu não há uma separação, você fala comigo, ele diz, mulher, chegou a hora que agora todo mundo vai me adorar em espírito e verdade. Ou seja, ele está dizendo, agora a bênção é para todos os povos, porque trago essa bênção, meu Deus do céu. O reinado do norte, Israel, começa com Jeroboão, ele era um efraimita. E de Judá, a casa de Judá, com Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, que era da tribo de Judá. Então nós vemos aqui uma promessa já se cumprindo. Agora, quando o próprio Jacó cruza as mãos, ele está formando a cruz. Ele está revelando algo da cruz. Por quê? Porque foi na cruz que a bênção do primogênito, que é Yeshua, é transferida para nós, irmãos menores, os que não tínhamos direito a nada, mas essa bênção foi transferida, toda sorte de bênção. Preste atenção, o filho unigênito do Pai se refere ao único filho gerado pelo Espírito, sem semente pecaminosa humana, porque até agora não havia nenhum homem na terra, não havia nenhum homem que não pecasse, todos pecaram. Mas houve um homem que era o unigênito filho de Deus, unigênito filho de Deus, aí sim, que não havia pecado. E o Deus Todo-Poderoso olhava para esse filho que não pecava, cresceu, foi adolescente e se tornou um homem, fez a obra do Pai, ligado, o único homem na terra que não peca era ele, ao ponto de quando ele é batizado, presta atenção, você vai ver isso nos evangelhos, ele diz, esse é meu filho amado no qual eu me comprazo, meu filho amado, filho amado, no qual eu me comprazo. Você vai ver isso em todos os evangelhos. Se você vê em Mateus 3,17 está escrito isso. Mateus 3,17. Mas há outras passagens onde Deus, o Pai, está falando, esse é meu filho amado. Toda vez que o pai olhava para o filho, falava, esse é meu filho amado, o único homem que está pisando na terra que não tem pecado algum. Imagina a alegria do pai ao falar, este é o meu filho amado no qual eu me comprazo. Pronto. Só que o que acontece na cruz? O que acontece na cruz? Na cruz, Jesus se torna pecador, ele pega todos os pecados da humanidade, o seu pecado, o meu pecado. Porque até agora os méritos de Cristo era ele estar com vestes alvas, santas, as vestes da santidade. Os méritos de Cristo era ter vivido nessa terra e não ter pecado algum. Ele era plenamente santo, em plena comunhão com o Pai o tempo todo. E o Pai tinha essa comunhão plena com ele porque havia santidade. Só que na cruz, ele suga todos os pecados. Ele tira as vestes de santidade e as entrega para nós. Ele está falando, Natanael se veste com minhas vestes de santidade, por isso que nós morremos juntamente com Cristo e ressuscitamos juntamente com Cristo, agora com uma veste santa. O pai olhava para o filho agora e esse filho estava cheio de pecado, mas não eram pecados dele, aleluia, eram pecados seus, eram doenças e maldições suas, nossas maldições, que ele assume por vontade própria, fazendo logicamente a vontade do pai. E o pai diz que não pode mais olhar para ele. Por que muitos se perguntam por que o pai o abandonou? Ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani. Por quê? Porque o pai estava olhando para o filho amado e quando vê para o filho amado, ele não está mais com as vestes de santidade. E ele vira os olhos porque não pode ver mais o seu filho em santidade. Estava cheio de pecado. Só que o pai vira os olhos, agora quem está com essas vestes de santidade? Ele olhou para mim. Ele olhou para um filho amado agora, em santidade regenerado, eu, você, todos aqueles que receberam a Jesus. Então, as mãos cruzadas significa transferência da bênção do primogênito para nós. Jesus não deixou de ser o unigênito nem o primogênito, mas ele dividiu essa bênção conosco pelos méritos dele, aleluia.
e agora eu sou santificado. Agora o Pai deixa de olhar para Jesus, porque ele está cheio de imundície, o seu pecado, o meu pecado, e ele olha agora para quem? Ele olha para o Natanael, olha para você e estiver com vestes resplandecentes, santas, aleluia. Essa é a transferência que houve. Então, ele é o primogênito. A questão é que ele vence a morte. Olha o que diz aqui. Ele vence a morte em Colossenses 1,18. Anote aí, por favor. Colossenses 1,18. O que diz? Que ele é o primogênito dos mortos. Ou seja, ele está com pecado, pega o pecado, a maldição, vai ao túmulo, ele morre. Ele morre. Só que ele vence a morte. Por que primogênito dos mortos, se outras pessoas já haviam ressuscitado antes? Há exemplos até no passado, exemplos disso, mas é o único que vence o pecado, vence a morte, vence a Satanás e ressuscita. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele teria perecido, mas ele ressuscitou como primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15 fala isso. Colossenses também 1,15. Leia lá Colossenses 1,15, que ele é chamado de primogênito da criação. Muitos dizem que ele foi o primeiro criado. Não, ele é o que está acima de toda a criação, porque tudo foi criado para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, está acima, porque primogênito não significa somente ser o primeiro filho, mas é aquele que tem a primazia, aquele que se destaca. Então, quando ele vence a morte, ele se torna o primogênito dos mortos e o primogênito da criação. Esse era o título, vamos falar, se podemos falar título, meu Deus. Esse era o processo sobrenatural onde Jesus precisava passar para vencer a morte. E agora ele ressuscita, só que nós viemos juntos. Nós agora somos a igreja dos primogênitos. Está lá escrito em Hebreus 12:22. Somos os primogênitos. Hebreus 12:22 diz que somos a igreja dos primogênitos. Como assim? Pois é, Jesus pegou da sua primogenitura e jogou essa bênção para nós na cruz, na transferência de toda a bênção, de toda a santidade, de toda a promessa de glória do céu celestial, vem para agora a igreja dos primogênitos. Lógico, Cristo é o primogênito que vence a morte, que nos leva junto, e com ele reinaremos eternamente para a glória. Então, agora nós somos os que vamos propagar o evangelho como primogênitos. Vamos alcançar as multidões e como primogênito todas as famílias da terra serão abençoadas para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Então, você precisa compreender de que Cristo, sendo primogênito, ele morre na cruz, se torna pecado, se torna maldição por causa do seu pecado, e agora, isso agora é tirado de você, e em lugar é dada a bênção da primogenitura, e estamos juntamente com Cristo. Que Deus te abençoe. É uma sequência bem ali, meio complicada, mas no PDF você vai ver a organização de todo esse estudo ali no Telegram. Vá no Telegram e será com a gente, tá bom? Nós temos um sorteio também na última sexta-feira de janeiro, dia 29. Faremos um sorteio precioso e você precisa estar com a gente no Telegram para poder estar participando desse sorteio. E se você foi abençoado com essa palavra, nos ajude a divulgar, nos ajude a multiplicar. Dê um like, que isso nos ajuda muito e com certeza Deus estará te abençoando.